Sonho da Irene 900. Ó Canadá, estamos em guarda. Recebido na quarta-feira, 7 de maio de 2025. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada por tudo que fazes pelos teus filhos, tanto nas grandes coisas quanto nas pequenas. Tu és tão brilhante em teus caminhos, não poupas nenhum mal que te possa atrapalhar. Sou grata, porque em nossa longa espera, quando ficamos cansados e exaustos e começamos a cochilar, tu rapidamente nos desperta de volta. Então, tu és rápido em nos alertar novamente para orarmos. Embora meus filhos tenham enfrentado dificuldades ultimamente, o Senhor respondeu a todas as nossas orações em menos de 24 horas. Com meu filho mais novo, que trabalha em um emprego que envolve agentes químicos, ele vinha buscando o salário prometido, que, segundo lhe disseram, teria nesse patamar em seu emprego. O mês prometido, com um aumento irrisório de $1 por hora, começaria em abril deste ano. Seu chefe vinha dando desculpas sobre os constantes atrasos. Ontem mesmo, ele continuou com essas desculpas depois de evitar tanto ele quanto seu colega de trabalho nessa posição de alta rotatividade. Enquanto o chefe continuava dizendo ao meu filho que não haveria aumento sem nunca dar um bom motivo, a viga principal, exatamente na área onde os dois costumavam trabalhar, quebrou de repente. Isso aconteceu no exato momento em que seu chefe estava mais uma vez quebrando a sua promessa. Essa quebra de viga não é pouca coisa. Isso custará à empresa possivelmente semanas de trabalho contratado, no valor de milhares e milhares de dólares. O chefe O chefe dele tinha acabado de dizer ao meu filho que eles tinham outras despesas a incorrer antes de receberem os aumentos prometidos. Eram despesas bobas, com uma máquina de café expresso e uma lanchonete. Meu filho, mas na verdade todos nós, sabíamos que era o Senhor Pai, e sem sombra de dúvida. Minha filha também teve uma experiência sobrenatural ontem. Ela estava lidando com uma funcionária muito preguiçosa, que fez o oposto do que lhe foi instruído a fazer. Essa funcionária tinha a atitude, na verdade, a arrogância, de que ela deveria estar segura em sua posição. Não importa o que acontecesse, porque ela alegou ser cristã para minha filha. Bem, minha filha ainda demitiu essa funcionária malvada, apesar de sua arrogância. Instantaneamente, o moral da loja disparou e as vendas mais que dobraram. Assim como a viga que quebrou, esse aumento nas vendas aconteceu logo após a demissão dessa funcionária. Há 2 dias, todos nós oramos à mesa do jantar para que tudo isso acontecesse no dia seguinte, e graças a Deus, foi exatamente isso que aconteceu. Também oramos pelos nossos pardais do ninho e por outras coisas. Tem sido maravilhoso ver tantos avanços acontecendo. Obrigada, Pai, pelas orações atendidas. O Senhor então enviou trabalhadores honestos para consertar uma escada externa perigosa. Embora soubéssemos que estava ruim, só quando removeram os degraus e os espelhos é que percebemos o quão ruim estava. A podridão estava quase atravessando os espelhos. Ela poderia ter desabado sobre nós, causando ferimentos graves. Obrigada, Pai, pois o orçamento deles foi muito razoável e eles terminarão isso até o final do dia. Senhor, tu sabes do que precisamos antes mesmo de sabermos o que precisamos. Estas escadas eram uma prioridade menor em nossas orações, mas tu nos alertaste diretamente para não esperarmos por elas. Quando o empreiteiro nos mostrou a extensão do perigo, ele nos disse que a escada jamais passaria pela inspeção. Somos muito gratos por ninguém ter se ferido. Obrigada, Pai. Meu filho mais velho também teve um grande avanço ontem. Ele foi aceito em uma universidade cristã maravilhosa. Obrigada.
É simplesmente incrível ter respostas às orações dos nossos filhos, e isso fortaleceu a fé de todos nós. O Senhor então nos alertou para reduzir ao mínimo o tempo de tela durante esta temporada, com exceção do ninho, é claro. Isso nos ajudou a voltar a focar em Ti. Também não tenho estado tão doente nos últimos dias. Mais uma vez, obrigada pelas orações atendidas. Ontem à noite tive dois sonhos muito vívidos e perturbadores. Sonho 1. Uma conferência sobre o fim dos tempos hoje começa. Eu estava em uma cidade distante, mas não tinha certeza de qual. A Avenida Sprague, em Spokane, Washington. Me vem à mente, mas não tenho certeza. A área também era um pouco semelhante a uma área perto do aeroporto de Boston, onde você dirige por um distrito comercial interminável por quilômetros e quilômetros fora da cidade principal. Onde eu estava lá para uma convenção cujo tema era O Fim Hoje. A convenção contou com palestrantes renomados de diversas áreas de especialização. Um deles era sobre fenômenos geográficos, intitulado A Paisagem em Constante Mudança. Ele abordou eventos da Terra como vulcões e terremotos. Havia outro que se sobrepunha ao dele, intitulado Meteorologia, Eventos Climáticos. Ele descreveu que era bem possível que granizo do tamanho de uma bola de golfe pudesse em breve se transformar em uma bola de basquete. Ele não pareceu nem um pouco preocupado com isso, embora granizo desse tamanho matasse qualquer um que atingisse. Havia outro, e este realmente se destacou. Era intitulado A Ameaça Oculta ao Norte. Eu não tinha outros detalhes além do título intrigante. Também houve vários outros tópicos com títulos interessantes. Nota: este sonho foi um pouco confuso, às vezes porque as pessoas estavam em trajes profissionais em uma sessão e muito sérias, e na sessão seguinte estavam muito casuais e agiam como se estivessem de férias. Decidi dirigir um pequeno carro alugado de volta ao hotel onde estava hospedado. Embora o endereço estivesse programado no meu GPS, o mapa continuava me levando ao mesmo beco sem saída. Depois de mexer no GPS, ele finalmente me levou a um estacionamento escuro que não ficava nem perto do meu hotel. Verifiquei os arredores e me senti seguro. Bem ali na minha frente, uma placa gigante se acendeu de repente. Parecia uma escrita estilo anos 50 ou 60 e dizia simplesmente Trump. No entanto, o ponto final era extremamente grande. A placa era enorme em comparação com as outras que estavam ao meu redor. Era do tamanho de um outdoor enorme e, surpreendentemente, parecia ser State of the Art, que quer dizer nova arte. Enquanto eu estava sentado no meu carro, me perguntei por que uma empresa usaria um nome estranho como Trump. Ao observar a empresa mais de perto, vi que ela oferecia serviços em nuvem. Logo abaixo, em letras um pouco menores, havia uma legenda que dizia Seguro, tipo Fort Knox Secure. Ri disso e me perguntei se eles estavam cobrando demais e se era realmente tão seguro quanto anunciavam. Decidi então que meu GPS não me seria útil naquela viagem em particular, então o desliguei. Consegui então encontrar meu hotel usando minha memória, minha intuição e alguns pontos de referência que de alguma forma reconheci. Quando eu estava prestes a chegar ao hotel, meu filho me acordou enquanto saía para o trabalho. O sonho acabou. Sonho 2. Um líder perigoso ascende ao norte. Começa. Eu conseguia ver os continentes da América do Norte e da Europa. Então, vi um grupo da Europa Central que parecia representar o Fórum Econômico Mundial.
Esse grupo havia se mobilizado e parecia ter um núcleo de cerca de 8 líderes em vários setores. Alguns líderes de destaque foram repentinamente aposentados. 3 deveriam se levantar imediatamente e um deveria se levantar posteriormente. Vi então uma enorme linha vermelha traçada da Europa para o Canadá e depois para a China. Era uma espécie de muro ou algo parecido e tinha como objetivo defender-se de um inimigo comum, Trump. Vi então um salão de espelhos se mover da Europa Central para o Canadá. Vi então um novo líder lá no Canadá, um homem baixo e furioso, destruir esse salão de espelhos. Ele havia golpeado os espelhos com uma marreta. Ele então começou a destruir a nação em nome do bem maior. O grande reset tinha uma nova cara, mas ele ainda se movia de alguma forma. Em um minuto, ele podia ser visto em um lugar, mas logo se movia para outro. Ele foi enviado para trazer a nova ordem mundial e dar-lhe uma nova cara. Rapidamente instalou filtros em todas as informações e consultou diretamente a liderança global. Começando pelas áreas rurais, a eletricidade foi regulamentada com períodos de economia de energia ou apagões planejados. O objetivo era levar as pessoas a apartamentos nas cidades. Quem permanecesse no campo perdia a carteira de motorista ou ficava sujeito a preços de gasolina tão altos ou a falta de gasolina disponível que não tinha escolha a não ser se mudar para as cidades. O novo líder tinha planos de que haveria apenas 10 cidades. Viagens não seriam permitidas. Ele exigiria zero emissões. A medida foi implementada muito rapidamente em resposta à ascensão de Trump. Eles criaram um surto de nacionalismo temporário para que ninguém questionasse sua posse como líder do Norte. Ele foi então usado como instrumento da nova ordem mundial para implementar ataques aos Estados Unidos. Os planos dos globalistas, principalmente o Dragão Vermelho e o Dragão Negro, continuaram sendo destruir completamente os Estados Unidos, assim como Israel. Comecei a tentar descobrir onde esse novo líder do Canadá estava em qualquer momento. De alguma forma, ele estava digitalmente em um lugar, depois em outro e depois em outro. De alguma forma, muitas vezes aparentemente ao mesmo tempo. Depois de um tempo, eu simplesmente não conseguia mais dizer qual era o verdadeiro. Fiquei bastante confuso no sonho e continuei me sentindo confusa ao acordar. O sonho acabou. Pai, esses sonhos me perturbaram. Se todas essas terras são suas e o Canadá também, por favor, intervenha. As coisas vão ficar assustadoras novamente. As fronteiras estão praticamente vazias por causa do medo dos Estados Unidos, causado pela imprensa canadense e impulsionada pela propaganda. As pessoas estão furiosas e insultadas por Trump. Embora os negócios na fronteira estivessem começando a voltar após os lockdowns da Covid, isso certamente completará seu fechamento. E Jesus disse: Erim, sobe. Ele falou comigo mais uma vez, enquanto eu estava sentada na minha cadeira devocional e a sua voz era muito clara. Jesus disse: Erim, estou aqui e estou com você. Meu povo perece por falta de conhecimento. As nações se esqueceram do Deus que salva. Em vez disso, voltam-se para o inimigo. Não se enganem, o líder do norte tem más intenções para a nação que governa. Ele é muito pior do que qualquer um antes dele e seus olhos estão voltados para o mundo. Este líder se considera mais inteligente que Deus. Seus planos são transformar a paisagem. Vocês devem se lembrar de acreditar em um homem ao longo de sua vida, com base em seus frutos e princípios. Ele não tem utilidade para pessoas que não servem a nenhum propósito. Ele destruiu um país, o Reino Unido, e agora parte para o próximo. Agora, sobre o sonho do sinal e da nuvem, isto foi para lembrá-lo de que há uma nuvem acima da terra e que estou acima das nuvens.
Neste caso, esta nuvem contém informações divinas. E a Irene falou: uso uma nuvem para minhas informações. Também usamos uma nuvem para o nosso neste. E Jesus respondeu: sim, uma nuvem diferente. De qualquer forma, estou acima de tudo e nomeei seu líder Trump para interromper a grande reinicialização do inimigo. O mundo nunca viu nada parecido antes. Como resultado, esses líderes e suas agendas secretas estão sendo sacudidos como caudas de víboras. Eles estão se movendo e mudando rapidamente. As pequenas coisas que implementam devem ser importantes em suas agendas. E a Irene perguntou: como assim, Senhor? E Jesus respondeu: como monitorar seu valor? Começa pequeno, como uma avaliação pessoal ou pontuação de crédito, e de repente se torna o meio pelo qual você vive e até respira. É um nível de maldade que sinaliza o fim dos tempos. Sua liberdade é removida, junto com suas habilidades, e então até mesmo sua existência. Resistir significa sua ruína. Não se engane. O controle é o objetivo deles. Embora odeiem o meu líder, a minha graça está com ele para desestabilizá-los. Eu vi o mal ser feito em segredo. O povo do norte ficou tão irado com a proposta do meu odiado líder que não percebeu que estava sendo manipulado para trazer um líder ainda mais maligno. E Erin fala: mas, Senhor, tu amas o povo do Canadá. E Jesus responde: sim, mas pouquíssimos me procuram agora, Erin. No entanto, eu estou aqui. Não os abandonarei, então não se preocupe. Exporei o mal e corrigirei as injustiças cometidas contra eles. Mostrarei a eles diretamente os planos dos ímpios. Eu agirei em seus governantes e o povo tomará uma grande decisão. Isso vai acabar com os planos deste líder perverso. Eles não conseguirão detê-lo. Agora lembre-se, em sua vida, não continue a dar voltas e mais voltas quando souber da primeira vez que não encontrou o que procurava. Não se deixe levar por influências externas. Confie, em vez disso, no Deus que você ama, no Deus que o salva dessas coisas e no Deus que a ama. E Erin fala: às vezes fico presa a velhos padrões quando preciso seguir em frente. Sinto muito, Senhor. E Jesus responde: você não está sozinha. Embora não goste de desistir, às vezes não tem problema ceder. Deixa ir e entrega tudo a mim. Eu tenho você. Tenho o lugar perfeito para onde em breve te enviarei. Eu te amo. O sonho acabou.